Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taera Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, meu cabelo é castanho escuro, um pouco abaixo do ombro. Eu estou vestindo um jaleco branco e por dentro tem uma blusa colorida estilo tie-dye. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje na nossa aula nós temos a participação do nosso intérprete, o Jonatas. Vamos lá, vou colocar minha apresentação para vocês aqui na tela. Então, vamos lá iniciar a nossa aula de ciências do 7º ano. Antes de tudo, sejam vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Espero que vocês se divirtam hoje na nossa aula. E na aula de hoje, a gente vai estudar sobre... Tenho certeza que muita gente aí do outro lado já sabe o que é, porque eu sempre coloco o tema da aula lá no início do slide. Então, vamos lá ver o que é. Hoje a gente vai estudar sobre os platelmintos e os nematelmintos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês sabem quem são esses platelmintos e nematelmintos? Quem sabe? Então, platelmintos e nematelmintos são dois grupos de animais invertebrados. Especificamente, são dois grupos de vermes. Hoje a gente vai estudar aqui, então, na nossa aula, os vermes. E eu já trouxe aí alguns exemplos para vocês verem do que é que a gente vai falar hoje. Só que antes da gente falar sobre esse grupo, sobre esses dois grupos, eu quero relembrar com vocês uma coisa que a gente viu na aula passada, que são justamente as características dos animais. Então, vamos lá relembrar. Primeiro, a gente já viu que todos os animais são eucariontes, quer dizer que eles apresentam células com núcleo. Isso inclui a gente, porque a gente também está dentro desse reino animal aí, né? Então, células com núcleo, como essa que está aparecendo na tela para vocês. Além disso, os animais, eles são pluricelulares. Isso quer dizer que eles são formados por várias células. E, por fim, os animais são heterótrofos. O que quer dizer heterótrofo? Quer dizer que nós não temos a capacidade de produzir o nosso próprio alimento, assim como as plantas fazem no processo de fotossíntese. Então, para conseguir se nutrir, a gente precisa se alimentar de outros seres vivos. E a gente viu também que existem os animais que a gente chama de vertebrados e os animais que são chamados de invertebrados. A gente está começando as nossas aulas aqui falando sobre os animais invertebrados, que são aqueles que não apresentam coluna vertebral. A gente já estudou poríferos, quinidários. Hoje a gente vai estudar os platelmintos e os nematelmintos. Agora sim, vamos focar nesses dois grupos de vermes, né? Dois grupos de animais invertebrados. E quando a gente fala verme, dá logo uma sensaçãozinha de nojo na nossa cabeça. Mas nem todo verme tem aquele aspecto, nem todo verme desses vai causar doença, como a gente vai ver mais adiante. Tem alguns que são bem bonitos, inclusive esse está aparecendo aqui no vídeo para vocês. Vamos começar então falando sobre os platelmintos. Os platelmintos receberam esse nome, esse grupo recebeu esse nome, justamente porque eles apresentam um corpo achatado. Estão percebendo como esse animal que está aí nadando, ele é achatadinho? Ele é bem fininho o corpo dele. Então, isso é característica de platelminto. Os platelmintos, eles têm um corpo achatado. E esses animais, eles podem ser de vida livre ou eles podem ser parasitas. O que quer dizer isso? Tem alguns animais desses, como esse que está aparecendo no vídeo, ele não faz nenhum mal para a gente. Ele é um verme, mas ele não causa doença nenhuma para nós. Porém, existem outros organismos que causam sim doenças. Eles só conseguem sobreviver dentro de um hospedeiro. E esses animais a gente chama de parasitas. Então, essa é a diferença, tá? Parasita é isso, aquele organismo que só consegue sobreviver dentro de um outro ser vivo, não necessariamente dentro, mas precisa de um outro ser vivo para sobreviver. Tem o caso dos carrapatos, que são ectoparasitas, né? Eles não vivem dentro do organismo, mas eles precisam daquele organismo, tiram dele o seu alimento. Então, isso que é um parasita. Além disso, aqui nos platelmintos, a gente tem o surgimento não, aperfeiçoamento, na verdade, de algumas estruturas. Por exemplo, a gente viu que os poríferos, eles não tinham nenhum tipo de sistema, nem tinha digestório, nem sistema nervoso, nem nada disso.
Quando a gente estudou os quinidários, a gente viu que lá nos quinidários já tinha um sistema digestório, que era incompleto, e também já tinha um sistema nervoso, que era do tipo difuso, não era organizado, estava espalhado pelo corpo do animal todo. Aqui nos platelmintos, a gente tem de novo o sistema digestório incompleto, isso quer dizer que ele só tem boca, ele não tem ânus, então ele come e excreta as coisas pela própria boca. E a digestão, nesse caso, como ele tem um sistema digestório, a digestão pode ser feita dentro da própria célula, que a gente chama de digestão intracelular, e essa digestão também pode ser extracelular, como é o caso que a gente faz. A gente faz dentro de uma estrutura, de um tubo, do mesmo jeito os platelmintos fazem. Então, como é que esses animais eles respiram? Eles respiram através da própria pele. É a respiração que a gente chama de respiração cutânea. Através da própria pele, eles conseguem absorver os gases que estão presentes ali naquele ambiente, absorver o oxigênio que eles precisam e conseguem também eliminar gás carbônico pela própria pele. E, além disso, eles podem se reproduzir sexuadamente ou assexuadamente, assim como os outros dois grupos que a gente já tinha visto nas aulas anteriores. Os platelmintos, eles estão divididos em 3 grupos. O primeiro grupo são dos turbelários, que também é chamado de grupo turbelária. O segundo grupo são dos trematódios, ou trematoda. E o último grupo é o dos cestoda, ou dos cestódios. Esses 3 organismos que estão aqui, eles têm nomes, eu vou falar para vocês, 2 deles são mais conhecidos e causam doenças. Então, nesses grupos aqui, ó, os turbelários, eles não causam doenças, eles são de vida livre. É o caso da planária, esse organismo que está aqui. Ela vive no ambiente e não faz nenhum mal para a gente, é assim como aquele que estava lá no vídeo que eu mostrei antes para vocês. Aquele lá vive no ambiente aquático, no ambiente marinho, na verdade, não faz nenhum mal para a gente. Já quando a gente vem para o grupo dos trematódios, aí a gente começa a ter organismos que são causadores de doenças. Esse daqui que eu coloquei para vocês é o esquistossomo, que é o causador da esquistossomose. Aqui vocês estão vendo 2 organismos, eles sempre andam assim, um casalzinho. Essa daqui é a fêmea, esse mais fininho que está por dentro é o macho, e eles sempre estão juntos. Eles causam essa doença, que é uma doença séria, que é conhecida como barriga d'água e pode levar, inclusive, à morte. Mas dentro desse grupo não tem só parasitas, não. Tem alguns organismos que não causam nenhum mal, mas esse daí é o que representa melhor o grupo. E a gente tem aqui no grupo dos cestódios esse organismo aqui, que é a tênia. O que é essa tênia? A tênia é conhecida popularmente como solitária. Você já deve ter escutado alguém falar, quando alguém come muito, está comendo muito, fala, parece que tem uma solitária no corpo. A solitária que a gente fala é esse organismo que está aí. É um parasita, é um verme que pode estar no intestino de alguns seres humanos. E como é que esses platelmintos se reproduzem? Da mesma forma que os 2 grupos anteriores, eles se reproduzem sexuadamente ou assexuadamente. Só que ele tem algumas coisas bem curiosas aqui. O grupo dos platelmintos, alguns deles têm a capacidade de realizar regeneração. Como assim? A planária, esse bichinho aqui, que ele tem essa cabeça parecendo uma seta e apresenta esses 2 ocelos que parecem olhos mesmo, só que na verdade ela não enxerga, ela só consegue perceber a presença de luz através dessa estrutura. Ela, de tempos em tempos, ela pode soltar uma parte dela e aquela partezinha que vai se soltar vai dar origem a um novo organismo. Ou então, se a gente cortar ela, se por algum motivo ela se partir, acontece a mesma coisa. A parte que foi perdida vai ser regenerada e aquele pedacinho que se soltou vai dar origem a um novo organismo. Então, essa é uma característica bem curiosa dentro do grupo dos platelmintos, que as esponjas também fazem, né? Que a gente estudou nos grupos anteriores. Mas isso daí é um tipo de reprodução assexuada. Só que eles também podem se reproduzir sexuadamente. Um organismo, ele pode liberar um espermatozoide, o outro vai ser fecundado, né, vai ter o seu óvulo fecundado por esse espermatozoide, se desenvolve uma cápsula e dentro dessa cápsula estão lá os organismozinhos que vão crescer e vão viver livremente. Além disso, uma coisa que é interessante, que dentro desse grupo a gente tem hermafroditas, indivíduos hermafroditas. O que quer dizer isso? Que apresentam os 2 sexos. Ele produz tanto espermatozoide quanto óvulo, e ele pode fazer autofecundação, não precisa de um outro organismo para fecundar ele. Inclusive, isso acontece com as planárias, elas podem fazer essa autofecundação.
Agora, a gente vai saber um pouquinho sobre as doenças que podem ser causadas por platelmintos. Então, prestem atenção aí do outro lado no vídeo que eu vou colocar para vocês. Hoje a aula vai ser bem nojentinha. Vamos falar sobre os vermes. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre as doenças dos platelmintos. Essa aula está muito relacionada com a aula de platelmintos. Então, antes de você ver essa aula, assiste a aula de platelmintos, depois volta aqui. Visto isso, vamos começar. E a primeira que eu vou falar é a teníase, ou chamada de solitária. Ela é causada pela Taenia solium, que é encontrada no porco, ou a Taenia saginata, que é encontrada no boi. Elas não possuem sistema digestório e são hermafroditas. Como é que você vai pegar elas? Você vai ingerir as larvas delas, também chamadas de cisticercos, que estão presentes na carne crua e na carne mal passada, tanto de porco quanto de boi, dependendo do tipo de tênia que a gente está falando. Esse cisticerco, ele vai se desenvolver no intestino delgado do homem até se tornar adulta. Uma vez adulta, essa tênia vai copular e liberar os ovos através da plobótide. Esses ovos vão sair nas fezes do indivíduo e vão contaminar o solo. Os porcos e os bois vão ingerir esse ovo que está no solo, que vão entrar na corrente sanguínea deles e chegar até a musculatura do indivíduo. Ali, esses ovos vão se tornar cisticercos e o ciclo continua. Os principais sintomas são diarreia, enjoo, dor abdominal, dor de cabeça, falta ou aumento de apetite, tontura, fraqueza, irritabilidade, perda de peso, cansaço ou insônia. Existe tratamento de remédios antiparasitários para essa doença. E o importante para você se prevenir é só você cozinhar e lavar muito bem os alimentos antes de comer, principalmente essas duas carnes. Ainda dando sequência a esse mesmo tipo de indivíduo, nós temos a cisticircose. A cisticircose, ela é caracterizada pela presença de larvas da Taenia solium, e somente ela, no homem, e vai ser pega nos olhos e no cérebro. No caso, a teníase, ela é adquirida quando você come comida mal passada e tem as larvas lá do bicho, eu comentei há um tempinho atrás. A cisticircose, a pessoa vai ingerir os ovos da Taenia solium, que vão estar em frutas, e essa larva vai passar do estômago para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ela vai infectar os olhos e o cérebro. Os sintomas vão variar. Se tiver no cérebro, você vai ter dor de cabeça, convulsão, confusão mental ou até mesmo coma. Se tiver nos olhos, vai ser dificuldade para enxergar ou perda de visão. Pode acontecer também dela estar em outros lugares do seu corpo, por exemplo, o coração, os músculos e a pele. E daí no coração você vai ter palpitação, dificuldade em respirar. Nos músculos vai ter dor local, inchaço, inflamação, e na pele você vai ter inchaço de pele, que geralmente não vai causar nenhuma dor, mas pode ser confundida com um cisto. O tratamento delas é exatamente igual ao tratamento da teníase. Agora, se você não acredita em mim sobre os perigos da carne mal passada de boi e de porco, eu vou deixar vocês com um outro especialista na área. Dr. Gregory House, Departamento de Diagnósticos. Num caso típico, se você não cozinha bem a carne de porco, você ingere larvas de Taenia vivas. Elas têm pequenos ganchos, se prendem no intestino onde vivem, crescem e se reproduzem. Se reproduzem? Só há uma lesão e não é perto do intestino dela. É que este não é um caso típico. Uma Taenia pode produzir de 20 a 30 mil ovos por dia. Adivinha para onde vão? Para fora. Não todos. Ao contrário das larvas, os ovos podem atravessar as paredes do intestino e chegar no sangue. E para onde vai o fluxo de sangue? Para todo lado. O sistema imunológico nem sabe onde o verme está enquanto for saudável. Ele forma uma parede, usa secreções para anular a ação imunológica e controla o fluxo de fluidos. De fato, uma beleza. E por fim, como terceiro tipo de doença, nós temos a esquistossomose ou barriga d'água, que é causada pelo Esquistossoma mansoni, que é um parasita de vasos intestinais e de veias do fígado. O ciclo de transmissão desse indivíduo funciona assim. O parasita vai liberar ovos no meio ambiente. Esses ovos vão acabar caindo dentro de águas, de lagos ou de rios.
Na água, esse ovo vai se tornar uma larva ciliada e vai procurar por um caramujo que possa entrar. O caramujo é um hospedeiro intermediário do patógeno. E uma vez que essa larva se desenvolve dentro do caramujo, ela vai sair como uma larva cercária e vai para a água novamente, para encontrar um humano desavisado. Quando ela encontra o humano, ela vai entrar pela pele do indivíduo. Dentro da pele, esse patógeno vai crescer, vai se procriar, dando sequência ao ciclo. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, calafrio, suor, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse e diarreia, além de aumento no fígado, aumento no baço, hemorragia digestiva, hipertensão e, eventualmente, a morte. Para você se proteger dela, é muito simples, é só você ter saneamento básico adequado, não nadar em locais desconhecidos, tratar a doença se ela for identificada, ou até mesmo você eliminar os caramujos daquela região. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para novas aulas de biologia. Muito obrigado! Então, gente, aí com o vídeo a gente conseguiu saber muita coisa sobre essas doenças aí causadas por esses vermes, né? Primeiro, vamos recapitular aqui. Vamos falar da teníase, que foi o primeiro que a gente viu. A teníase é provocada pela tênia, que também é conhecida como solitária. Como é que se pega a teníase? A gente pode pegar a teníase consumindo carne de boi ou de porco mal passada e contaminada com esses ovos, né? O que é que acontece então? O porco e o boi são o que a gente chama de hospedeiros intermediários para essa doença. Por quê? Porque o parasita primeiro se instala neles. Mas o que ele quer é ficar no porco ou no boi? Não. O parasita, para ele completar o desenvolvimento dele, ele precisa vir para o ser humano. Então, quando a gente come carne de porco ou de boi mal passada ou crua e contaminada por esses ovos desse parasita, ele vai entrar na nossa corrente sanguínea e vai começar a se reproduzir dentro da gente. No caso da tênia, ela vai direto para o nosso intestino. E ela começa a produzir mais ovos. Por quê? Porque ela tem que contaminar mais gente. Então, quando a pessoa está contaminada por tênia, está com teníase, ela começa a eliminar nas fezes os ovos da tênia, com o intuito de contaminar mais pessoas. Aí, esses ovos, essas fezes podem parar no rio, o boi ou o porco podem ter contato com esses ovos e, de novo, reinicia todo o ciclo para que ele vá lá e infecte outras pessoas. A outra doença que a gente viu aí foi a cisticercose, que são cistos da tênia, que podem parar dos mais diversos lugares. Pode parar no cérebro, pode parar no olho, pode parar no pulmão e pode levar à morte. Isso é muito sério. E, por fim, a gente viu a esquistossomose, que também é conhecida como barriga d'água, que é provocada por esse parasita, por esse platelminto, que é chamado de esquistossomo, né? E como é que se pega ele? É parecido com o ciclo da tênia, porque também envolve um hospedeiro intermediário e também envolve a contaminação por ovos. Como assim? No caso do esquistossomo, o hospedeiro intermediário é o caramujo. Então, uma pessoa contaminada com essa doença, nas fezes eliminou os ovos ali com aquele parasita. Aqueles ovos podem ir parar na água e vai encontrar com o caramujo. Ele vai entrar no caramujo, vai ficar lá se desenvolvendo dentro daquele caramujo. E depois a larva, que a gente chama de larva cercária, ela sai de dentro do caramujo e volta para a água. Quando a gente vai lá nadar num lugar que a gente não conhece, num rio que a gente não conhece, pode estar contaminado com isso, no ato da gente entrar no rio, ou então, eventualmente a gente pode engolir água, pode colocar essa larva cercária para dentro da gente. Ou então, simplesmente, enquanto a gente está andando ali na beira do rio, pode ter passado um caramujo, liberou aquela larva cercária e ela consegue perfurar a nossa pele e entrar no nosso corpo e parar na nossa corrente sanguínea. E ela vive, principalmente, no fígado. Ela toma conta do fígado, né? Esse parasita, ele infesta o nosso fígado, começa a corroer ele e começa a juntar água ali na cavidade abdominal. E por isso que a doença é conhecida como barriga d'água. Aí quando a pessoa que está contaminada com ela vai no banheiro, libera fezes junto com os ovos para que reinicie todo esse ciclo de novo. Como é que a gente pode fazer para não se contaminar? Nesse caso, nunca andar descalço nesses lugares, não tomar banho no rio que você não conhece, não sabe o que é que tem lá. Então, fica a dica aí para vocês.
Agora a gente vai falar sobre os nematelmintos. Quem são esses nematelmintos? É o contrário do grupo anterior. Enquanto os platelmintos eles tinham corpo achatado, os nematelmintos eles são vermes que vão ter corpo cilíndrico, alongado e as extremidades afiladas. Vou colocar aqui para vocês verem esse. Esse que está aqui, gente, é uma lombriga, é o Ascaris lumbricoides. Ó, ela é cilíndrica, alongada e a pontinha aqui, a extremidade é bem fininha, bem afilada. Isso é característica dos vermes do tipo nematelmintos. Eles também podem ser parasitas ou de vida livre, assim como os platelmintos. Nesse caso aqui, né, até os platelmintos a gente tinha um sistema digestório incompleto. No caso dos nematelmintos, a gente já tem um sistema digestório completo, com boca e ânus. Eles apresentam um sistema nervoso que é do tipo ganglionar, não é mais difuso como era no anterior, e eles têm simetria bilateral. Quer dizer que se eu cortar no meio, eu só vou ter dois lados iguais. Nesse caso, eu não vou ter vários lados, como acontecia com a esponja. Na esponja, como ela é redondinha, eu podia cortar assim e assim, de todos os ângulos, eu sempre ia ter dois lados iguais. No caso da simetria bilateral, não. Eu só tenho um plano para cortar, eu só posso cortar ali no meio para ter esses dois lados iguais. Eles também realizam respiração cutânea, eles absorvem os gases do ambiente através da pele e também liberam gases através da própria pele. E se reproduzem tanto sexuadamente quanto assexuadamente. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre as doenças causadas por nematelmintos. Preste atenção aí. Ah, esses vermes, viu? Tem tanta coisa nojenta ainda para falar. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças dos nematelmintos. Vamos começar falando sobre a ascaridíase. Ela é causada por um verme nematoda chamado Ascaris lumbricoides, que também é conhecido por lombriga. As infecções elas são geralmente assintomáticas, mais ou menos em 85% dos casos, principalmente se esse verme for muito pequeno. Como que você pega? Ela entra no seu corpo através de alimentos ou bebidas contaminadas pelos ovos desse Ascaris. Esses ovos, quando entram no seu corpo, vão eclodir no intestino, vão penetrar a parede do intestino e migrar para os pulmões através do sangue. Ali, eles vão invadir os alvéolos, que depois vão ser migrados, quando você tosse, para os brônquios ou até mesmo para a faringe. Na faringe, eles vão ser deglutinados inconscientemente e vão para o esôfago. Depois eles vão passar para o estômago e, mais uma vez, eles vão estar no intestino de novo. A reprodução desse indivíduo é sexuada, sendo que a fêmea precisa ter de 20 a 35 centímetros, enquanto o macho precisa ter de 15 a 20 centímetros, mais ou menos com o diâmetro de um lápis, ou seja, não são indivíduos pequenos. Esses vermes podem viver até 2 anos dentro de você. Os principais sintomas possíveis incluem náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, perda de apetite, febre e ruído ao respirar. É muito fácil você identificar ele fazendo um exame de fezes em um laboratório. E uma forma de você combater é lavar muito bem as comidas que você está ingerindo. O próximo é a ancilostomose, também chamada por amarelão. É uma doença causada por 2 tipos de nematódios, mas existem mais alguns outros tipos de nematódios que podem contaminar gatos e cães. E essas larvas dos gatos e cães podem eventualmente migrar para o homem. Os indivíduos que são contaminados por essa doença eliminam milhares de ovos desse parasita por vez nas fezes. E dependendo do local, se tiver um saneamento básico precário, ela vai contaminar o solo. Se esse solo for contaminado e tiver em um ambiente quente e sem exposição à luz direta ao sol, essas larvas podem durar até 7 dias no meio ambiente, amadurecendo o suficiente para conseguir entrar no ser humano novamente. Existem casos de larvas que esperaram por hospedeiros até 6 semanas no meio ambiente, dependendo da temperatura e da umidade. Tem que estar adequadas para elas sobreviverem. A contaminação é muito simples. Se você pisar em um solo que esteja contaminado, ela vai entrar no seu pé através da própria pele. Ou você pode também ter uma ingestão acidental dessa larva se você não lavar bem os alimentos. Após ela penetrar na pele ou entrar através do seu sistema digestório, ela vai migrar para os vasos sanguíneos e vai viajar para o pulmão
onde vai permanecer por alguns dias. Quando o indivíduo tosse, esse parasita ele vai em direção à cavidade oral e também vai ser deglutinado. Aí você vai ter uma contaminação que vai entrar no seu sistema gastrointestinal. 5 a 8 semanas depois que o paciente for contaminado pela primeira vez, esses indivíduos vão começar a liberar ovos e daí o ciclo continua. Esses indivíduos podem viver até 5 anos dentro do seu corpo e podem infectar milhares de pessoas. É um grande problema, principalmente em países de terceiro mundo. Por fim, nós temos a filariose, que é uma doença causada por um nematóide e transmitida através da picada do mosquito Culex, que é um pernilongo, que está infectado com essas larvas desses parasitas. A transmissão, ela se dá basicamente pela picada do mosquito, infectado pela larva do parasita, que vai penetrar na sua pele por meio da picada do mosquito, e essas larvas vão migrar para as regiões do linfonodo, que são alguns gânglios que você tem, onde eles vão se desenvolver até a fase adulta. Os sintomas mais comuns é acúmulo anormal de líquido nos membros, seios ou bolsas escrotais, aumento do testículo ou crescimento e inchaço exagerado de membros. Essa doença também é conhecida como elefantíase, porque ela vai aumentar os membros e vai inchar os vasos linfáticos. Então, a biologia é muito mais nojenta do que vocês podem imaginar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Aguardo vocês para novas aulas. Muito obrigado. Então, pessoal, agora a gente já sabe um pouco mais sobre essas doenças, tanto as causadas por nematóides quanto as causadas por platelmintos. A gente já sabe as formas que temos de nos prevenir contra elas. E por hoje, a gente vai encerrar por aqui. Eu vou ficar morrendo de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem um encontro marcado na próxima aula. Então, eu aguardo vocês. Se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!